Olá, olá, boa noite. É com muita alegria que eu vou dar início à leitura do livro Telos, volume 1. Eu senti de compartilhar essa leitura, então eu vou fazer hoje. Eu começo, e se pessoas forem sentindo de chegar, vai ser sempre um prazer recebê-los junto nesse encontro pelo Meet, às segundas-feiras, às 7h30 da noite. Das 7h30 às 8h30 da noite, que é o horário em que eu vou estar fazendo essa leitura, não tendo pressa, trazendo a leitura, fazendo comentários. E claro que com a participação de mais pessoas, é interessante porque existe mais troca, né? Mas, de qualquer maneira, a leitura desse livro, ela é muito linda. E a gente está passando por um momento, a gente está tendo a oportunidade, né, de viver essa expansão de consciência. A gente está sendo muito auxiliado, muito ajudado. Então, a gente aproveitar essas oportunidades em que esses seres de luz estão buscando estar tão próximos de nós, nos auxiliando nesse momento de transição, a gente não deve desperdiçar nenhuma oportunidade. Então, essa é a intenção de trazer a leitura do livro Telos. Eu digo para vocês que eu me emociono e pode ser que você também se emocione com a leitura. Então, já digo até de antemão que pode ser que em algum momento eu venha me emocionar, apesar de eu já ter lido. Eu queria convidar vocês nesse instante, só para a gente dar início à gravação do começo realmente do livro, a gente fazer uma introdução com a oração da grande invocação. Nesse momento, peço que vocês façam uma respiração profunda para entrar nessa sintonia, nessa vibração da leitura do livro. A grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Que a luz flua para as mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Que o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro que chamamos de raça dos homens, que o plano do amor e luz se realize, e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Vamos agradecendo essa oportunidade dessa leitura, que eu espero trazer luz para cada um que tiver a oportunidade de acompanhar, né? Inclusive, é uma, é uma leitura que ela está disponibilizada, porque a intenção é que alcance o maior número de pessoas. Então, iniciando, logo no comecinho, a gente tem a página onde tem o desenho de uma mapinha pequena. E aí ele traz o significado dessa pinha. É com muito prazer e alegria que trazemos para vocês a memória da Lemúria,
Ainda que esta memória pareça ter estado perdida durante algum tempo, ela continuou a viver e a prosperar em seus corações até este momento. Em Telos, nós estamos honrados em unir nossos corações aos seus e assisti-los na unificação de nossas duas civilizações. Nós lhes enviamos muito amor desde Telos, onde essa divina energia flui em abundância. Até o momento de nosso encontro, continuem a praticar a arte do verdadeiro amor, a qual inicia com amar a si mesmos. Que o amor transborde de seu coração para o outro e para toda a criação, como uma preciosa joia e expressão do amor de nosso Deus Pai e Mãe. Nós os mantemos amorosamente em nossos corações. Adama, Galátia e Anamar. Uma apresentação que é trazida para nós do livro. Depois a gente tem o sumário com os capítulos e a gente tem a nota do editor, que vale a pena a gente ler todos os trechos, todos os pedaços do livro, porque todos eles têm algo que vai tocar com certeza no seu coração. Nota do editor. No início de 2017, alguns acontecimentos fortuitos puseram em nossas mãos a trilogia Telos. Para não nos deixar dúvidas de que se tratava de fato da publicação necessária para o tempo atual, algumas sincronias intensas e às vezes bem-humoradas, ao estilo da leveza da energia que acompanha esses livros, nos reafirmaram a maestria de sua procedência e o caráter indispensável de sua publicação nesse iminente tempo de transição da Terra. Mesmo conhecendo pouco do assunto a princípio, rapidamente a maravilhosa energia de Telos nos envolveu. Os caminhos se abriram e foram chegando as respostas necessárias para a realização de um fidedigno trabalho de tradução e de uma publicação que minimamente honrasse a grandiosidade do povo iluminado de Telos, que habita há milhares de anos o interior da Terra, nossa família lemuriana, como eles mesmos se apresentam. Agradecemos aos amigos que leram previamente a tradução e contribuíram com seus comentários. Agradecemos às almas companheiras, sementes estelares que, tendo escolhido encarnar neste tempo e espaço, simplesmente por existirem e emanarem luz e amor, sustentam a realização de mais esse trabalho. Agradecemos a Mount Shasta Light Publishing por ter nos confiado esta obra. Todos os seus nomes estão inscritos em nossos corações. Acreditamos que cada texto que provém do plano superior carrega a sua própria frequência vibratória de energia e se destina a um público em particular, o público que dele necessita para a sua evolução. Também observamos isso com as diferentes técnicas e recursos terapêuticos e para a transcendência que estão hoje disponíveis em grande número, nesse momento ímpar da nossa história terrestre. Portanto, algumas pessoas passarão os olhos por essas páginas e não se sentirão de nenhum modo atraídas. É certo que a fonte divina oferece para cada ser a experiência certa, no momento certo, no lugar certo. Basta manter a mente e o coração abertos para deslizar sem resistência nesta onda cujo objetivo final sempre será a nossa ascensão. Tudo está como deve estar. Mas, para todos que sentirem o chamado de Telos ressoar no mais profundo de seu ser, desejamos mais uma magnífica etapa nesta viagem de volta para casa. Rendam-se à energia de cura que sutilmente se infiltra na alma do leitor e que poderá se manifestar como um longo e sentido choro
sem aparente motivo, ou por um rápido alargamento da consciência, ou por sonhos significativos, ou por um sentimento de esperança e alegria que preenche todos os espaços, diminuindo sensivelmente o estresse dos tempos de mudanças. Estes são alguns dos relatos dos leitores de Telos. Na verdade, para cada um que se abra a essa energia sem julgamentos, Telos trará a contribuição que a pessoa estiver pronta para receber. O tempo para o reencontro de nossas duas civilizações já se retarda, como diz Adam, pois depende muito mais de nós nos empenharmos no desafio de elevar e manter nossos padrões de vibração de consciência, pré-requisito necessário, do que da disposição deles em vir ao nosso encontro. Eles estão prontos e na expectativa desse momento há muito tempo. Além disso, acontecimentos na superfície do planeta nas últimas 2 décadas parecem ter contribuído deliberadamente para este atraso. Como relatado no final deste livro, muitos dos que contribuíram para a destruição de ambos os continentes, Lemúria e Atlântida, também estão encarnados no momento, e alguns deles estão determinados a impedir que a luz venha. Porém, há abundante informação para se dizer com certeza que esta é uma condição circunstancial. Isso também passará. A vontade humana e o trabalho diligente para a elevação da consciência, somado aos esforços de incontáveis seres de luz que, neste momento, circundam o planeta, finalmente ultrapassarão todos os obstáculos e conduzirão a Mãe Terra e os seus filhos que se alinharem a esta onda de ascensão à quinta dimensão. Em toda a ação dos seres da luz na Terra, a lei maior é a do livre-arbítrio. Assim, se desejamos mudança, cabe a nós escolher fazer o necessário para elevarmos as frequências vibratórias de nossa consciência e nos alinharmos com um enorme potencial da grande mudança que está disponível para a nossa civilização neste tempo histórico. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Gandhi. Como tem sido dito por muitos seres iluminados, o modo como esta mudança se dará não está definitivamente traçado para nós, perdão. Como linhas de trens que correm paralelas e em determinados entroncamentos se afastam para destinos diferentes, qual destino experimentaremos individual e coletivamente depende dos elementos da realidade a que decidimos dedicar nossa atenção e energia. A todo momento estamos pulando de uma linha para outra, de um destino para outro, pelas oscilações para cima ou para baixo da frequência vibratória de nossa consciência. Como enfatizado nesses livros, vivemos precisamente no momento da janela de oportunidade para a ascensão. Outra janela como essa, talvez, só se abra em milhares ou milhões de anos. No livro 1 de Telos, 47 vezes é mencionada a palavra ascensão e 44 vezes as palavras escolha ou escolher. Tome um tempo para contemplar essa ideia. Setembro de 2017. Dedicatória. Eu gostaria de dedicar este livro a todos os seres ascensionados que, desde o outro lado do véu, estão auxiliando a humanidade e a ascensão deste planeta. Em particular, ao Senhor Maitreya, Senhor Sananda, Saint Germain, El Moria, Kuan Yin, Mãe Maria, Kuthumi, o Arcanjo Miguel. Eu quero agradecer à Mãe Terra pelo seu infinito amor e paciência, oferecendo uma plataforma de evolução para nossas almas, nos permitindo adquirir maior sabedoria
e compreensão. Eu desejo também expressar meu mais profundo amor e gratidão a Adama, o sumo sacerdote de Telos, que tem sido tão amoroso e paciente comigo e a toda a minha família lemuriana de Telos. Aurélia Louise Jones, ela é quem trouxe a escrita desse livro, né? Ela foi intermediária. Agradecimentos à minha irmã Ellen, ao meu irmão Guy e suas famílias, que têm sempre estado muito próximo de mim nesta vida e prontos a me estender o seu amor, compreensão e auxílio. A Thomas, que foi meu irmão na época da Lemúria, e aos meus pais, que desde o outro lado do véu me sustentam até hoje. A todos os membros de Telos Worldwide Foundation, que estão trabalhando com muito amor e dedicação a fim de preparar o momento em que nossa família lemuriana emergirá na superfície. Eu desejo expressar a minha profunda gratidão a todos os nossos irmãos e irmãos lemurianos que sustentam as energias da chama da ascensão para o planeta, até que nós venhamos a atingir suficiente maturidade espiritual para sustentá-las por nós mesmos. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de honrar as minhas amadas chamas gêmeas, Adama e Anamar, que permanecerão em Telos desde a nossa separação, que permaneceram em Telos desde a nossa separação física no momento do afundamento de Lemúria, esperando pacientemente o meu retorno. Adama e Anamar, eu sei que desde a dimensão em que se encontram, vocês têm me amado e sustentado sem descanso ao longo da minha longa viagem pela superfície. Com o mais profundo amor, eu lhes agradeço com toda a gratidão que meu coração pode expressar. Aurélia Louise Jones. Uma palavra de Aurélia Louise Jones. Há alguns anos, quando eu residi em Montana, o senhor Sananda, conhecido em sua última encarnação terrestre como Mestre Jesus, disse-me durante uma sessão de canalização que em algum tempo eu me mudaria para a área do Monte Shasta, onde me prepararia para realizar um serviço de grande envergadura para a humanidade e para o planeta. Alguns meses mais tarde, em fevereiro de 1997, eu recebi em meu computador uma mensagem de e-mail de Adama, o sumo sacerdote de Telos, convidando-me a considerar uma mudança para uma região de Monte Shasta, a fim de preparar-me para uma eventual missão com os lemurianos. A mensagem não era muito longa, cerca de 12 a 15 linhas, mas muito específica. Ela vibrava com uma maravilhosa e amorosa energia. Eu estava muito surpresa, para dizer o mínimo, e entusiasmada por receber tal mensagem daqueles que há muito tempo eu esperava contactar novamente. Rapidamente comecei a fazer planos para mudar para Monte Shasta, e no ano seguinte, em junho de 1998, lá instalei-me com todas as minhas coisas e minha família de gatos. 3 anos após a minha mudança, para meu desapontamento e tristeza, senti que tinha atravessado uma longa série de iniciações intensas, mas que continuava não tendo nenhum contato, nenhuma comunicação dos lemurianos. Comecei a pensar que eles estavam me ignorando, ou que eu não era boa o suficiente. Talvez eles tivessem mudado de ideia sobre trabalhar comigo, ou eu tivesse fracassado em seus testes. Eu não sabia que durante todo esse tempo estava recebendo uma longa série do que é conhecido como as iniciações da montanha e sendo preparada no plano interno para a minha missão. Finalmente, uma tarde, de maneira totalmente inesperada, eu recebi uma carta de Adama entregue em minhas mãos por um mensageiro. A carta informava
que eu estava agora pronta para iniciar a colaboração mais estreita e consciente com ele no cumprimento da minha missão. Então, recebi uma outra série de intensas iniciações, algumas concernentes às minhas habilidades de canalizadora que eu tinha, até então, relutado em explorar. Em uma outra comunicação do Sr. Sananda, alguns meses mais tarde, foi-me dito que o tempo tinha chegado para que Adama fizesse ouvir sua voz sobre o planeta, e que eu tinha sido escolhida para esse papel. Ele também destacou que Adama era um mestre ascensionado maravilhoso e ajuntou: saiba disso, Adama não faz nada de modo pequeno, ele tem grandes planos. Deseja ser ouvido em larga escala nesse planeta. Prepare-se para uma profunda fusão das energias dele com as suas e para o desdobramento de seu plano. Naquela época, eu era uma iniciante em canalização. Sabia que deveria ultrapassar rapidamente os meus medos, incertezas e hesitações, e seriamente refinar as minhas habilidades como canal. Tinha acabado o tempo de ficar sentada sobre as colinas, olhando as nuvens passarem. Quase imediatamente, e a despeito de mim mesma, várias pessoas começaram a me pedir para canalizar material escrito de Adama para elas, ou ter sessões privadas de canalização com ele. Fui convidada a canalizar Adama em diversas sessões públicas. Desde então, eu o canalizei várias vezes em manifestações públicas de pequena ou grande envergadura nos Estados Unidos, Canadá, França, Suíça e Bélgica. Hoje me parece evidente que isso era apenas o início e que minha missão com os lemurianos iria se revelar e se desenvolver em um campo de serviço bem mais vasto. As ocasiões se multiplicaram rapidamente e tudo que eu tinha que fazer era basicamente permanecer disponível para o trabalho. Apreciei enormemente trazer as novas informações para estes livros, e haveria muito mais por vir no futuro. Cada vez que canalizo Adama, sinto diretamente em meu coração. Sinto o calor e o conforto de seu amor que se expande e brilha. Quando sinto sua energia dentro de mim, meu coração canta. Agora, conheço-o como um amigo muito amoroso, confiável e leal. O estabelecimento de um contato mais direto com os telusianos permitiu-me também conectar-me mais estreitamente com outros seres maravilhosos de Telos. Assim, pude restabelecer o contato com os membros de minha antiga família lemuriana, incluindo uma conexão consciente com minha chama gêmea, Anamar, que vive em Telos, no mesmo corpo físico, desde o desaparecimento de Lemúria. Por ocasião dos meus passeios e explorações nas redondezas de Monte Shasta, minha equipe lemuriana, como eles próprios se intitulam, parece sempre me acompanhar. Eles me mostraram vários lugares sagrados muito antigos e templos que continuam existindo na quinta dimensão. Nós visitamos as entradas para corredores multidimensionais e portais, vórtices energéticos, regiões mágicas e até um lugar onde residem grandes famílias de unicórnios, as quais vivem em uma dimensão ligeiramente superior à nossa. E são visíveis apenas aqueles com visão interior expandida. Os lugares que me mostraram nunca foram descobertos ou revelados por ninguém na superfície e devem permanecer assim, até que a vibração adequada prevaleça em nosso planeta. Sei também que ainda resta muito mais para ser descoberto na superfície e no interior da Terra, coisas que nem sequer concebemos, e tudo será revelado progressivamente. Esta é uma aventura excitante, meus amigos,
pois abrindo a nossa consciência para a nossa divindade e abandonando a dualidade para adotar a não violência e a unidade, um mundo novo se revelará diante de nossos olhos. Este mundo espera o nosso despertar para uma realidade que sempre existiu, uma realidade que foi apenas ocultada de nossa visão em nossa longa jornada na ilusão de separação de Deus. Esse mundo é cheio de magia, amor, maravilhas e de uma grande diversidade. Como será excitante para todos nós redescobrir os tesouros que deixamos para trás há tanto tempo. O retorno dos lemurianos e o seu emergir entre nós é nada mesmo, menos que a segunda vinda que esperamos há muito tempo. Há um longo tempo também, os lemurianos atingiram a plenitude da consciência crística. Quando estivermos prontos para recebê-los entre nós, eles nos ensinarão como implementar aqui, na superfície do planeta, o tipo de paraíso que forjaram para si mesmos em Telos. Eles nos ajudarão a criar uma cidade de ouro que irá manifestar a plenitude da consciência crística, que é a divindade que sempre residiu em nossos corações. O Cristo que vive em nosso ser se tornará tangível neste planeta e em nossa vida cotidiana. Então, ela se mudou, ela recebeu o chamado e ela se mudou para a região do Monte Shasta, que fica na Califórnia, para ela se preparar. Disse que essa região é uma região assim de uma energia ímpar, e só estando lá para saber. Então, muitas vezes, quando ele vai trazer a história de Telos, e mesmo a gente observando, né, a capa do livro do Monte Shasta, vocês podem procurar na internet fotos de lá e saber um pouquinho de lá. A gente vai ser levada em pensamento para lá. É uma delícia. É uma delícia. Vamos seguir mais um pouquinho? Boas-vindas de Adama. Nós temos aqui a foto de Adama com o Monte Shasta ao fundo. É ele quem traz grande parte desse livro, né, dos relatos desse livro, através da Aurélia Louise Jones. Então, ele é o sumo sacerdote de Telos. Boas-vindas de Adama. Saudações, meus caros amigos. É de fato com muita alegria e exaltação em nossos corações que nós, de Telos, na energia do amor, nos conectamos com todos vocês que foram atraídos pelas revelações da nova Lemúria. Em nome do Conselho Lemuriano, dos 12 de Telos, do rei e da rainha de Telos, Ra e Hanamu, e de todos os seus antigos irmãos e irmãs da atual civilização lemuriana, lhes damos as boas-vindas ao coração da Lemúria, o coração da compaixão. Nós somos verdadeiramente os sobreviventes desta poderosa civilização. E, para a grande surpresa de muitos da superfície, lhes revelamos nesta época decisiva da evolução da Terra que nós somos reais. Estamos muito bem e vivendo sob o Monte Shasta, na Califórnia, depois de 12 mil anos de isolamento da população da superfície.
Quando Adama fala da superfície, Adama refere-se às civilizações assentadas sobre a superfície do planeta, enquanto os telusianos e outras civilizações da rede Ágata vivem sob a superfície no interior da Terra. O tempo agora chegou, amados, para que nossas duas civilizações se reúnam novamente. Um dos principais objetivos destes escritos é estabelecer a base necessária para preparar o nosso emergir entre vocês. A longa noite escura que nos separou por tanto tempo chegou ao fim. Planejamos surgir entre vocês em um futuro próximo, para reunirmos em amor, sabedoria e compreensão com aqueles de vocês que estiverem prontos. Quando ele fala em emergir, aqui designa os contatos entre os telusianos e as civilizações da superfície que se tornarão mais frequentes e evidentes à medida que nossas vibrações se elevarem a níveis adequados, nos permitindo permanecer a presença deles entre nós. É nosso desejo sincero ensinar tudo aquilo que aprendemos desde o fundamento do continente da Lemúria e auxiliá-los a realizar para vocês mesmos o tipo de paraíso que criamos para nós intelos. Nós abrimos o caminho para vocês e quando partilharmos este nível superior de sabedoria e conhecimento espirituais, seguir nossos passos será muito mais fácil. Estaremos ao lado de vocês nesse caminho. Aquece-nos, especialmente o coração, ver nossa informação publicada em várias línguas, pois estamos conscientes de que isso alcançará uma população muito maior no planeta. Muitas almas, em outros países, estão prontas e ansiosas para se reconectarem conosco e com o aspecto delas mesmas que viveu no continente de Lemúria. Muitos de vocês que foram atraídos para esse material têm membros de sua antiga família vivendo neste momento em Telos ou na Lemúria atual. Os membros de sua família e os seus amigos os amam muito e têm esperado por um longo tempo para se reconectarem com vocês. Numerosos habitantes de Telos, que têm família residindo na superfície, aprenderam a sua língua para poderem se comunicar facilmente com vocês no momento em que emergirmos. Queridos, pedimos que abram os seus corações a estas informações e façam esforços conscientes para criar uma ponte de amor e comunicação entre nossas duas civilizações. É esta ponte de amor e de receptividade entre seus corações e os nossos que nos conduzirá de maneira mais tangível na direção de vocês. Nós esperamos suas respostas. Chamem por nós em seus corações e estaremos aos seus lados, murmurando e cantando para vocês nosso canto de união e de unidade. Saudamos sua vitória. Estamos sempre disponíveis para ajudá-los em seus objetivos e nos desejos de seus corações. Eu sou Adama, seu irmão lemuriano. Então, foi uma apresentação dele, falando um pouquinho, né? Ele vai, quando a gente entra agora aqui na parte 1, na nossa conexão lemuriana, ele traz um pouquinho na verdade, de como tudo aconteceu. Vamos lá para a parte 1? Parte 1, nossa conexão lemuriana. Para retornar à plena consciência como um ser divino, é imperativo que você comece agora a voltar à liderança pelo coração e a permitir que ele o dirija novamente, ao invés da sua mente. Ana Mara. Então, o quanto será que a gente
a gente tem permitido que a nossa mente inferior, né, que ela comande a nossa vida. Acho que está chegando a hora da gente entender que a nossa mente superior, ela quer se manifestar, a nossa alma quer falar. E o quanto que a gente está impedindo que isso aconteça? Porque os nossos pensamentos estão muito ligados ao nosso sentir, que está ligada às nossas necessidades, e que na maioria das vezes elas não são atendidas. Então, a gente alimenta os nossos pensamentos, os inferiores, de uma maneira que não nos conecta com a nossa alma. Consequentemente, a gente se distancia do verdadeiro amor, do amor que a gente traz no coração. E é esse o convite que ela está trazendo, que chegou a hora da gente permitir que a liderança volte ao coração, que a gente não mais deixe que a mente inferior lidere a nossa vida, a nossa existência terrena. Esse primeiro capítulo ele vai trazer sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria. A Montanha Mágica, Aurélia Louise Jones. O Monte Shasta é a montanha mais majestosa que ancora o extremo norte da cadeia montanhosa de Sierra Nevada. Está localizado no condado de Siskiyou, no norte da Califórnia, a cerca de 64 quilômetros da fronteira com o Oregon. Cone de um vulcão extinto e erguendo-se a 4.316 metros acima do nível do mar, é o pico vulcânico mais alto dos Estados Unidos. Os mestres ascensionados revelaram que o Monte Shasta pode também ser considerado como uma encarnação do grande Sol central. Mais do que uma simples montanha, o Monte Shasta é um dos lugares mais sagrados do planeta. Ele é uma fonte de poder místico para esta terra e um ponto focal para a Cidade da Luz, para os anjos, para os guias espirituais, para as naves espaciais e para os mestres ascensionados do Reino da Luz e de muitas dimensões. O Monte Shasta é também a residência dos sobreviventes da antiga Lemúria. Para aqueles dotados de clarividência, o Monte Shasta está envolvido em uma gigantesca pirâmide etérica púrpura, cuja ponta se estende muito além deste planeta no espaço, conectando-nos intergalacticamente com a Confederação dos Planetas neste setor da galáxia da Via Láctea. Esta maravilhosa pirâmide também inclui uma versão invertida de si mesma, que se estende até o núcleo da Terra. O Monte Shasta representa o ponto de entrada das grades de luz para esse planeta. É o lugar de chegada inicial da maior parte das energias provenientes do núcleo galáctico e universal, que são em seguida disseminadas para outras montanhas e para o restante das grades. A maior parte dos cumes montanhosos, em particular os mais elevados, são faróis de luz que alimentam as grades luminosas deste planeta. Luzes e sons estranhos são frequentemente vistos e ouvidos nesta montanha. Nuvem lenticular tem a forma de uma lente horizontal e geralmente se forma em grandes altitudes. Essas nuvens são avistadas regularmente sobre o Monte Shasta, compondo um panorama extraordinário.
Nuvens lenticulares, como eu acabei de ler, sombras e crepúsculos extraordinários contribuem para a sua aura mística, e há muitas aberturas e portais para cidades de quinta dimensão que existem desde o tempo da Lemúria. O Monte Shasta é o lugar da residência de numerosos lemurianos dos dias atuais, os quais sobreviveram ao afundamento do continente lemuriano. Sim, nossos irmãos e irmãs da Lemúria são bem reais. Eles estão fisicamente vivos e bem, vivendo na quinta dimensão que ainda permanece invisível aos nossos olhos. A vibração da superfície está atualmente transitando da terceira dimensão para uma realidade de quarta, quinta dimensão. Outras dimensões existem em torno de nós, mas a maioria das pessoas vivendo na superfície não possui uma consciência suficientemente evoluída para percebê-las. Onde a gente entende que é, é meio até difícil de explicar, né? Porque a quarta para a quinta dimensão, a gente não vai mudar de lugar. Não é o lugar, é a vibração. E a quarta dimensão é exatamente o local que é a expansão da nossa consciência. Então, a gente está saindo de um mundo de terceira dimensão, onde tudo é muito. Nós somos todos muito voltados à matéria. A quarta dimensão é quando a gente começa a entender que nem tudo é matéria. Então, a gente passa por um processo de assimilação para poder vibrar na quinta dimensão. Então, nós não vamos mudar de lugar. A gente vai continuar vivendo aqui numa outra vibração, uma outra energia, aonde o amor deve prevalecer entre nós. Então, aqui, o Monte Shasta é o lugar da residência de numerosos lemurianos dos dias atuais, os quais sobreviveram ao afundamento do continente lemuriano. Sim, nossos irmãos e irmãs da Lemúria são bem reais, eles estão fisicamente vivos e bem vivos, vivendo na quinta dimensão que ainda permanece visível aos nossos olhos. A gente só não consegue ver porque a gente não está vibrando nessa dimensão. Antes da destruição de seu continente, os antigos lemurianos, que estavam completamente conscientes do destino da Terra, que eles amavam, puseram em prática o seu domínio da energia dos cristais, dos sons e das vibrações, para escavar uma vasta cidade subterrânea, a fim de preservar a sua cultura, os seus tesouros e os arquivos da história da Terra. Essa parte da história tem estado perdida para a humanidade desde o desaparecimento da Atlântida. A Lemúria era um vasto continente, maior que a América do Norte, conectado a partes dos estados da Califórnia, Oregon, Nevada e Washington. Este imenso continente desapareceu uma noite no Oceano Pacífico há 12 mil anos, durante um tremendo cataclismo. Na época, a Lemúria era considerada a Terra-mãe, e seu desaparecimento foi lamentado durante muito tempo por todos os habitantes da Terra. Aproximadamente 25 mil lemurianos, assim como o essencial de seus diferentes centros administrativos, conseguiram emigrar para o interior do Monte Shasta antes do desaparecimento da Terra-mãe. Amados, vocês que leem estas linhas agora, sabem em seus corações que seus antigos irmãos e irmãs da Lemúria jamais o abandonaram. Eles continuam aqui, em seus corpos físicos, imortalizados, vivendo em uma realidade ilimitada de quinta dimensão.
Os nativos americanos acreditam que o Monte Shasta é um lugar de tal grandeza que só pode ter sido criado por um grande espírito. Eles também creem que uma raça invisível de um povo pequeno, medindo cerca de 1,30 m, vive nos flancos da montanha como guardiões. Esses maravilhosos seres, comumente chamados de o povo pequeno do Monte Shasta, são seres físicos, mas de uma vibração geralmente invisível aos nossos olhos. Alguns deles são ocasionalmente vistos nesta dimensão em volta da montanha. A razão pela qual o povo pequeno não se mostra fisicamente para muitas pessoas é que eles têm um medo coletivo dos humanos. Na época em que eram tão visíveis quanto nós, foram maltratados pelos humanos. Tornaram-se então tão temerosos dos humanos que solicitaram à hierarquia espiritual deste planeta uma dispensação. Dispensação, de modo geral, refere-se a um fluxo energético que pode ser oferecido a algo ou alguém. Em determinados contextos, este termo pode aparecer com sentido mais aprofundado. Tornaram-se então tão temerosos dos humanos que solicitaram à hierarquia espiritual deste planeta uma dispensação, conforme eu li agora, para elevarem a sua frequência de vibração. Atualmente, eles continuam invisíveis e seguem pacificamente sua evolução sem sofrerem agressões. Há relatos de que uma raça de pés grandes tem sido vista em áreas remotas do Monte Shasta e também outros seres misteriosos. A população de pés grandes atualmente é pequena no mundo e em volta do Monte Shasta. Eles possuem uma inteligência mediana e um coração pacífico. Obtiveram uma dispensação para permanecerem invisíveis conforme a sua vontade. Assim, os pés grandes, como o povo pequeno, podem evitar a confrontação com os humanos e os maltratos físicos, a mutilação e a escravidão em nome da ciência. Como espécie humana, ainda não compreendemos verdadeiramente que somos convidados e somos convidados nesse planeta. Nós somos os hóspedes da nossa graciosa Mãe Terra, que voluntariamente forneceu uma plataforma para a evolução de muitos reinos que aqui residem. Humanos são apenas um destes reinos. No início, estava firmemente projetado e acordado que todos os reinos seriam honrados e permitiriam partilhar este planeta de forma igualitária. E assim foi durante um longo tempo, mas infelizmente, durante centenas de milhares de anos, os humanos tomaram o poder arrogantemente pensando que são uma raça superior com o direito de controlar e manipular os outros reinos. Muitas espécies do reino animal têm também se tornado invisíveis. Elas continuam aqui, mas em uma vibração ligeiramente superior e invisíveis aos nossos olhos. Onde vocês acham que estão todas as espécies supostamente extintas? Muitas delas estão extintas porque fizeram a escolha coletiva de não mais interagir conosco. As espécies animais que ainda estão fisicamente aqui não são sempre tratadas com amor e respeito. Olhem para seus corações e examinem como a maioria dos animais são tratados, utilizados e abusados por esta suposta raça superior. Hoje, vários grupos espirituais vivem nas proximidades do Monte Shasta, buscadores da verdade que sentem e ouvem em seus corações o chamado da montanha. Têm se instalado na região onde eles se sentem finalmente de volta ao lar. A lembrança da sua distante ancestralidade lemuriana está chamando-os de volta a esse antigo ponto de origem. Em um dia claro, o Monte Shasta aparece como uma joia imaculada, visível a 160 quilômetros de distância. As pessoas que vivem nas cercanias
conhecem histórias extraordinárias sobre este vulcão de 4.316 metros. As mais notáveis são as lendas sobre um povo misterioso que vive dentro da montanha, ainda que em uma frequência de quinta dimensão. Disse que eles são os descendentes de uma antiga sociedade do continente da Lemúria, vivendo no profundo interior da montanha, em casas circulares, preservando sua antiga cultura e beneficiando-se de uma saúde sem limites, de prosperidade e fraternidades verdadeiras. Os lemurianos, vivendo na montanha, são geralmente descritos como seres graciosos, medindo cerca de 2,15 metros ou mais, com cabelos longos e sedosos. Às vezes, vestem roupas brancas e sandálias, ou então roupas muito coloridas. Diz que têm pescoços longos e finos, e corpos que adornam com belos e decorativos colares feitos de pérola ou pedras preciosas. Desenvolveram o sexto sentido, o que permite que comuniquem-se entre si por meio de percepção extrasensorial. Podem se teletransportar e se tornarem invisíveis quando desejam. Sua língua materna é o lemuriano, às vezes chamado de Solara, Maru. Porém, também falam um inglês impecável, com um ligeiro acento britânico. Escolheram o inglês como uma segunda língua porque vivem na América. Em torno de 1940, o Dr. M. Doriel afirmou ter visitado os lemurianos no interior da montanha. O lugar que lhe foi mostrado tinha cerca de 3.200 de altura por 32 mil metros de comprimento e 24 mil metros de largura. Ele escreveu que a luz no interior da montanha era brilhante como em um dia de verão e era criada por uma gigantesca massa incandescente de luz suspensa no meio desta grande caverna. Um outro homem informou que, após ter adormecido no Monte Shasta, foi acordado por um lemuriano que o conduziu ao interior da montanha até uma caverna, em que o solo era pavimentado com ouro. O lemuriano lhe disse que havia uma série de túneis deixados pelos vulcões que corriam debaixo da terra como estradas. Um mundo dentro do mundo. Os lemurianos supostamente dominaram a energia atômica, as habilidades telepáticas e clarividentes, a eletrônica e a ciência, há 18 mil anos. Eles controlam a maior parte da sua tecnologia pelo pensamento. Em tempos antigos, impulsionavam os seus barcos utilizando a energia dos cristais. Utilizavam aeronaves para viajar para a Atlântida e outros lugares. Hoje, possuem uma frota de naves espaciais chamada Frota Prateada, na qual viajam de e para a montanha e o espaço. Eles têm a capacidade de tornar suas naves invisíveis e silenciosas para evitar serem detectados pelo exército local e nacional. Embora sejam de uma natureza física, são capazes de elevar seus campos magnéticos de vibrações de terceira para quarta e quinta dimensões, e tornarem-se visíveis ou invisíveis à vontade. Numerosas pessoas dizem ter visto estranhas luzes sobre a montanha. Uma explicação é que isso se deve à atividade incessante das naves espaciais que entram e saem de uma base espacial situada muito profundamente na montanha. O Monte Shasta não é somente a residência dos lemurianos, mas também um portal interplanetário e intergaláctico, multidimensional. Existe uma imensa cidade de luz etérica acima do Monte Shasta, chamada a Cidade Cristal dos Sete Raios. Em um futuro próximo, esperançosamente nos próximos 12 ou 20 anos, esta maravilhosa cidade de luz está destinada
a descer ao nosso plano físico e tornar-se a primeira cidade de luz a se materializar na superfície do planeta. Para que isso aconteça, as pessoas vivendo aqui devem se ajustar a esta vibração em sua própria consciência. Você pode facilmente visitar a área do Monte Shasta sem ler ou ouvir acerca dos lemurianos, mas, se tiver laços anteriores com eles, poderá ser abençoado com algumas revelações. O Monte Shasta atrai visitantes do mundo inteiro, alguns em busca de visão espiritual, outros desejando se nutrir da beleza das maravilhas naturais que a Mãe Natureza oferece nesta região alpina única. Todo mundo ama um mistério, especialmente aquele que cerca o Monte Shasta. Mitos e lendas fascinantes têm sido escritos sobre este gigante do norte da Califórnia. Entretanto, a montanha solitária sempre mantém seus segredos intactos. Mas, de vez em quando, uma nova história cheia de mistérios surge. Novos personagens aparecem e, uma vez mais, a montanha mística torna-se o centro das atenções. Assim tem sido há muitos anos e provavelmente será sempre assim. O Monte Shasta tem a tendência de se revelar unicamente àqueles que honram a vida e a eles mesmos por aquilo que são verdadeiramente, assim como a Terra e a todos os outros reinos que partilham este planeta. Hoje a gente vai finalizar por aqui, onde a gente fez uma introdução no livro, que acho que é bastante importante para que agora a gente adentre aí, falando, a semana que vem a gente vai começar a ler a Lemúria e sua origem. E daqui em diante ele começa a trazer cada vez mais a vida, a vida deles. E são relatos muito lindos, e eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Vamos finalizando por aqui. Muito agradecida por essa oportunidade que eu estou encontrando de partilhar com vocês. Eu tenho certeza que quem estiver pronto para ouvir vai sim se interessar. É claro que na presença de vocês, a dinâmica acaba ficando mais interessante por conta de trocas que possam vir a acontecer, né, de perguntas, eu acho que é assim ou não, será que não é assim? Isso faz a leitura ficar muito dinâmica. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução e a semana que vem a gente dá uma recapitulada, dá uma abertura, falando rapidamente do que a gente leu no dia de hoje e a gente entra para a segunda parte, ok? Um beijo muito grande e gratidão imensa por essa oportunidade.